1. Será garantido espaço na propaganda gratuita no rádio e na televisão para divulgação de manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares. 2. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares ocorrerão durante as campanhas eleitorais. 3. As consultas populares tratarão de questões locais. 4. As consultas populares deverão ser encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições. 1. Errado. Artigo 14, parágrafo 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do parágrafo 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. 2. Certo. Artigo 14, parágrafo 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do parágrafo 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. 3. Certo. Artigo 14, parágrafo 12. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. 4. Certo. Artigo 14, parágrafo 12. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. 5. É de competência das câmaras municipais aprovar a realização de consultas populares. 6. As entidades e empresas deverão registrar cada pesquisa na Justiça Eleitoral até 5 dias antes da divulgação. 7. Nas informações prestadas, basta a indicação do nome de quem pagou pela realização do trabalho, não sendo obrigatória a apresentação de cópia de nota fiscal. 8. O registro de informações deve indicar a metodologia e o período de realização da pesquisa. 5. Certo. Artigo 14. Parágrafo 12. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. 6. Certo. Artigo 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até 5 dias antes da divulgação. 7. Errado. Artigo 33, inciso 7º, nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal. 8. Certo. Artigo 33, inciso 3º, metodologia e período de realização da pesquisa. 9. É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. 10. O valor e a origem dos recursos despendidos no trabalho de pesquisa é informação obrigatória no registro junto à Justiça Eleitoral. 11. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 de julho do ano da eleição. 12. No período pré-eleitoral, é permitida a propaganda política paga no rádio e na televisão, observados os requisitos legais. 9. Certo. Artigo 33, parágrafo 5º, é vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. 10. Certo. Artigo 33, inciso 2º, valor e origem dos recursos despendidos no trabalho. 11. Errado. Artigo 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. 12. Errado. Artigo 36. Parágrafo 2º. Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. 13. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos.
14. É permitida a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão de prévias partidárias. 15. A veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos dependerá de licença municipal, quando exigido em norma local. 16. O eleitor é o cidadão brasileiro, devidamente alistado na forma da lei, no gozo dos seus direitos políticos e apto a exercer a soberania popular, pelo voto direto e secreto. 13. Certo. Artigo 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. 14. Errado. Artigo 36-A. Parágrafo 1. É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. 15. Errado. Artigo 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. 16. Certo. Confira, artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei. 17. Os estrangeiros podem se alistar, caso sejam residentes no país, sendo facultativo o voto para as pessoas no período do serviço militar obrigatório. 18. A cassação de direitos políticos pode ocorrer na hipótese de condenação criminal prolatada na primeira instância e nos casos de improbidade administrativa. 19. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e os conscritos. 20. A idade mínima para se candidatar é de 21 anos para vereador e para deputado estadual. 17. Errado. O artigo 14, parágrafo 2º, da Constituição Federal estabelece que estrangeiros e conscritos durante o período do serviço militar obrigatório não têm direito de se alistar como eleitores. Além disso, o voto é facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens entre 16 e 18 anos. Artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2º, da Constituição Federal. 18. Errado. A Constituição Federal, no artigo 15, inciso 3º, prevê a suspensão dos direitos políticos em caso de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, e por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. 19. Errado. O artigo 14, parágrafo 1º, incisos 1º, 1º e 2º, da Constituição Federal estabelece que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, maiores de 70 anos e jovens entre 16 e 18 anos. O artigo 14, parágrafo 2º, esclarece que os conscritos não podem alistar-se como eleitores. 20. Errado. A Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6º, estabelece que a idade mínima para candidatura é de 21 anos para deputado estadual e deputado federal, e de 18 anos para vereador. 21. Coligações ou partidos devem reservar um mínimo de 20% de candidaturas a mulheres nas eleições para as câmaras municipais. 22. Coligações ou partidos devem destinar um mínimo de 30% de candidaturas a mulheres nas eleições para as assembleias legislativas e para a Câmara dos Deputados. 23. 5% do fundo eleitoral deve ser repassado para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. 24. O tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas deverá ser de no mínimo 30%, proporcional ao número de candidatas. 21. Errado. A legislação exige uma reserva de 30% de candidaturas femininas, não 20%, e essa regra vale para todas as eleições proporcionais, incluindo câmaras municipais, assembleias legislativas e Câmara dos Deputados. 22. Errado. A reserva de 30% de candidaturas femininas vale para todas as eleições proporcionais, não apenas para assembleias e Câmara dos Deputados. 23. Errado.
A Emenda Constitucional número 117 de 2022 alterou a Constituição e inseriu o parágrafo 7º no artigo 17, determinando que 5% do fundo partidário e não do fundo eleitoral seja destinado à promoção e manutenção de programas para incentivar a participação política feminina. 24. A Emenda Constitucional número 117 de 2022 estabelece que 30% do tempo de propaganda gratuita deve ser destinado às candidatas, proporcional ao número de candidatas do partido. 25. Os partidos devem reservar no mínimo 5% e no máximo 15% do total dos recursos do fundo partidário para financiamento das campanhas eleitorais de candidaturas femininas. 26. É um direito fundamental da pessoa transgênero fazer constar no cadastro eleitoral seu nome social e sua identidade de gênero. 27. Aqui se falar em ausência de quitação eleitoral de candidato enquanto a decisão que julgar suas contas de campanha como não prestadas encontrar-se sub júdice. 28. Pedro, prefeito, deseja ser candidato à reeleição, então ele deve renunciar ao cargo de prefeito até 6 meses antes da eleição. Não pode fazer propaganda entre 48 horas antes e 24 horas após a eleição. 25. Errado. Não existe essa faixa percentual de 5% a 15% para campanhas femininas. A legislação impõe percentuais fixos de 30% para recursos e propaganda, e 5% do fundo partidário é para programas de promoção da participação política das mulheres. 26. Certo. Segundo a resolução do TSE número 23.659 de 2021, artigo 16, caput parágrafo 4º, é um direito fundamental da pessoa transgênero fazer constar do cadastro eleitoral seu nome social e sua identidade de gênero. 27. Certo. Artigo 11. Parágrafo 7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral. Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. 28. Errado. De acordo com a Constituição Federal, no caso de reeleição, prefeitos e governadores não precisam se desincompatibilizar renunciar ao cargo para concorrer. Além disso, a Lei nº 9.504 de 1997, que regulamenta a propaganda eleitoral, estabelece que a proibição de propaganda no período de 48 horas antes e 24 horas após a eleição se refere ao comício e à veiculação de propaganda eleitoral paga em rádio e TV, mas não se aplica a todo tipo de propaganda. 29. Ana, prefeita, deseja ser candidata à reeleição, então ela não precisa renunciar ao cargo de antes do pleito. No entanto, só pode começar a fazer sua campanha eleitoral após o dia 15 de agosto no ano da eleição. 30. Toda propaganda eleitoral é de responsabilidade exclusiva do candidato, paga diretamente por ele, responsabilizando-se, civilmente, por qualquer excesso. Não havendo responsabilização do respectivo partido. 31. O financiamento de campanha será feito, exclusivamente, com o fundo partidário. Não é permitido financiamento privado, mesmo com doações de pessoas físicas, autofinanciamento, nem qualquer verba que não advenha do fundo partidário. 29. Certo. Conforme o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal, prefeitos podem concorrer à reeleição sem precisar se afastar do cargo. A data de início oficial das campanhas é definida pela Lei nº 9.504 de 1997 e pela resolução do TSE, que estabelecem que a propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do ano eleitoral. 30. Errado. A Lei nº 9.504 de 1997 dispõe que tanto candidatos quanto partidos e coligações podem ser responsabilizados por irregularidades na propaganda eleitoral. A responsabilidade pela propaganda não é exclusiva do candidato, e os partidos também têm responsabilidade solidária sobre os atos de propaganda de seus candidatos, de acordo com o artigo 241 do Código Eleitoral Lei nº 4.737, 1965. 31. Errado.
A Lei nº 9.504 de 1997 e o STF permitem o financiamento de campanha por doações de pessoas físicas e pelo autofinanciamento, além do uso do fundo partidário e do fundo eleitoral. Apenas o financiamento por empresas privadas é proibido. 32. Em determinado processo que apurou crime de corrupção eleitoral, o acusado foi condenado à pena restritiva de direito. O Ministério Público apresentou agravo regimental em face da decisão monocrática, que indeferiu o pedido de cumprimento imediato da decisão penal condenatória confirmada em segundo grau e pendente de recurso de natureza extraordinária. Nessa hipótese, o agravo do MP deve ser rejeitado, uma vez que as penas restritivas de direito só podem ser executadas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 33. São inelegíveis, para qualquer cargo, os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos crimes contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. 32. Certo. Conforme entendimento do STF, penas restritivas de direito só podem ser executadas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em respeito ao princípio da presunção de inocência artigo 5º, inciso 57, da Constituição Federal. Como o caso ainda permite recurso extraordinário, o agravo regimental do Ministério Público deve ser rejeitado. 33. Certo. Nos termos da Lei Complementar nº 135 de 2010, são inelegíveis, para qualquer cargo, os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos crimes contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. 34. São inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos crimes contra o meio ambiente e a saúde pública. 35. São inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos crimes de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública. 34. Certo. Nos termos da Lei Complementar nº 135 de 2010, são inelegíveis, para qualquer cargo, os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos crimes contra o meio ambiente e a saúde pública. 35. Certo. Nos termos da Lei Complementar nº 135 de 2010, são inelegíveis, para qualquer cargo, os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos crimes de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública.